Olá, salve! O Flamengo derrotou por 2-1 o Cruzeiro no Maracanã e está na fase de quartas de final da Copa Libertadores da América. Vamos contar como foi, mas antes daquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Foi uma vitória de categoria do Flamengo sobre a equipe do Cruzeiro. Uma vitória merecida. O Flamengo fez um primeiro tempo praticamente perfeito, empurrando o Cruzeiro para o seu campo de defesa, a torcida fazendo o papel dela, marcando o Gerson em cima. Cada vez que ele pegava na bola era uma vaia estrondosa. Foram 72.481 torcedores, maior público do ano no futebol brasileiro. E essa galera do Flamengo não deixou o Gerson em paz, apesar de toda a categoria dele. E o Flamengo no primeiro tempo foi empilhando oportunidades de gol até fazer o gol, que aconteceu aos 34 minutos. E que gol! Arrascaeta, com toda a sua classe, sua genialidade, acha o Pedro fazendo o pivô na entrada da área e Pedro com o lado do pé devolve para o Arrascaeta chegando, ele ajeita o corpo e bate cruzado no canto do goleiro Otávio. 1-0 para o Flamengo no primeiro tempo foi pouco, hein? O Cruzeiro não deu um único chute a gol no primeiro tempo contra os 14 chutes a gol do Flamengo. Mas veio o segundo tempo e o futebol é cruel. Se você não faz no primeiro tempo aquilo que tem que fazer, o segundo tempo pode ser uma surpresa. E foi. Os primeiros 15 minutos o Cruzeiro mandou no jogo. Não tomou conhecimento da torcida, do Flamengo jogar em casa, do Maracanã. Criou algumas oportunidades de gol. Aos 4 minutos, Jorginho salvou em cima da linha, rigorosamente em cima da linha, o que seria o gol, até um gol meio acidental, porque o lateral direito, William, cruzou a bola, ela desviou no Léo Pereira, ia entrando, e o Jorginho salvou. A bola chegou a transpor a linha do gol, mas não totalmente. Passou aí, talvez 70%, 80%, mas não entrou toda e o gol não foi validado. Na jogada seguinte, o Cruzeiro fez o gol e aí não tinha mais contestação. Numa jogada do Lucas Romero, a partir de um escanteio, e aí o passe, a assistência foi do Gerson. Uma das poucas vezes em que ele esteve com liberdade para jogar. Recuou uma bola, Lucas Romero, esquinado aqui pela meia direita, entrada da área, bateu cruzado e venceu o goleiro do Flamengo, Rossi. 15 minutos, só deu Cruzeiro. 16 minutos, primeira jogada do Flamengo no segundo tempo, sai o gol do desempate. Mais uma vez, participação do Pedro, que deixou de ser artilheiro para ser o garçom nessa partida contra o Cruzeiro. Deu uma assistência muito parecida com a que ele tinha dado para o Arrascaeta, dessa vez para o Samuel Lino. Dá um corte no adversário e com o pé direito faz o gol que acabou sendo o gol da vitória. O Flamengo controlou o restante da partida, as mudanças feitas pelos dois times enfraqueceram as duas equipes e não houve mais tanta emoção. Vitória do Flamengo, que agora passa para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Vai enfrentar ou Independiente del Valle do Equador ou Tolima da Colômbia. Só houve um jogo por causa do terremoto na Colômbia e o jogo lá foi adiado. Foi disputado ontem e o Independiente del Valle venceu fora de casa. Como agora vai jogar em Guayaquil, muito provavelmente, diante da sua torcida, vai confirmar a sua classificação. Então, provavelmente, o Independiente del Valle será o adversário do Flamengo na fase quartas de final da Copa Libertadores. O Fluminense é que já conhece o seu adversário, depois de eliminar o Independiente Rivadavia nos pênaltis, também vai receber agora como seu adversário Platense da Argentina. Da mesma forma, nos pênaltis, depois de empatar 2 vezes com o Coquimbo Unido do Chile, o Platense nos pênaltis se classificou e vai ser o adversário do Fluminense. E segue a fase de quartas de final da Copa Libertadores daqui a 15 dias. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Até a próxima!